Nesse momento, nós estamos abraçando a todos os nossos irmãos, queridos, companheiros que congregam conosco a Rede Amigo Espírita. Que possamos juntos sermos favorecidos pela equipe espiritual, que por certo já se encontra a postos, nos oferecendo todos aqueles recursos de que nós necessitamos. Nesse momento, abraço também aos nossos amigos que estão no chat, que possamos nos interagir. Peço que todos possam enviar as suas questões para que a gente possa debater de uma forma fraterna, amiga, respeitosa, diante das nossas limitações, que são muitas, não é mesmo? Então, nesse momento eu gostaria de abraçar a todos que estão aqui desde o início, como a Maria Rocha, a Petite, vou citar apenas alguns: a Alice, o Borges Fernando, a Helena, ô querida Helena, a Wanda, o Ederson, enfim, todos vocês. Eu dei uma passada rapidinha aqui. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é extremamente desafiador e nos enche de muita alegria estar aqui com vocês para mais um estudo das cartas de Paulo. Hoje, a importância da educação em nossas vidas. Lembrando, hoje, 29 de agosto do ano de 2018. Nós estamos trabalhando com a carta de Paulo aos Romanos, especificamente no seu capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso 4. E em seguida a gente inicia a nossa conversação. Então eu vou colocar a imagem para vocês acompanharem. Vamos lá. Paulo diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Antes de continuar a leitura, eu convido os nossos companheiros para acompanhar os estudos anteriores, nos quais nós desenvolvemos algumas reflexões em torno destes versículos. Então, a graça, nós trabalhamos a questão que, na verdade, a graça não tem aqui a significação de algo que nos foi dado, mas sim desenvolvido. Continuando. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. E apegai-vos ao bem. Vamos ficar por aqui. O tema, por si só, ele vai nos auxiliar de uma forma muito interessante na abordagem desses versículos. Eu vou voltar ao verso 7, relembrando Paulo dizendo: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A proposta do Evangelho
Conforme explora para nós Allan Kardec, o Evangelho representa para nós a vivência dos ensinamentos com um colorido, numa dinâmica pela qual o nosso sentimento vai se ampliando. Jesus, quando vem à Terra, o nosso governador espiritual, ele vem desafiar o encaminhamento evolutivo da humanidade no sentido de propor uma ressignificação do entendimento da lei, que nos foi revelada dentro de um contexto simbólico mais importante, que está consubstanciado na lei de justiça, que foi distribuída para a humanidade através da mediunidade ou do papel missionário do legislador Moisés. Tanto que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. O que significa que ele veio vivenciar a lei. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, inaugura a obra no seu primeiro capítulo, fazendo uma análise exatamente desse verso ou dessa expressão que Jesus utilizara com os seus discípulos e com aqueles que eram os estudiosos da época. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Quando nós, então, convidados por Jesus para abrir as Escrituras, que nos fora revelada no seu Pentateuco por Moisés, o iniciado, aquele aprendiz, aquele que foi preparado na escola de Tebas, no Egito, Moisés escreve assim para nós, no primeiro capítulo do livro Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no verso 3, Moisés assim escreveu: E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, no seu versículo 12, diz assim: Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Numa dinâmica extraordinária que fora iniciada num contexto natural, de uma religião que vai se projetando na intimidade de cada ser, na expressão usada por Moisés, e disse Deus: haja luz. Jesus, portanto, numa dinâmica histórica, faz referência a essa afirmativa de Moisés, inclusive se autoproclamando a luz do mundo. Porque disse Deus: haja luz. Então Jesus representa o corolário desta luz, dentro de uma significação evolutiva de um ser. Jesus é a grande referência para todos nós. Por isso ele mesmo afirmara: aqueles que me seguirem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Significa que seguir os passos de Jesus, na verdade,
é operacionalizar a lei que nos fora oferecida dentro de princípios da perfectibilidade que está dentro de cada um de nós, que vai sendo desenvolvida com o tempo, até o ser atingir esta culminância de fazer luz. Portanto, essa luz se fará a partir da vivência, da operação, em bases que transformam o ser. Jesus é para nós, sem dúvida alguma, o maior educador que passou pelo planeta. Tanto é verdade que foi ele que mesmo que se autoproclamou mestre. No capítulo 13 do Evangelho de João, ele dissera: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O mestre é o educador. E o extraordinário desta afirmativa é que, além de mestre, ele é senhor, no sentido de que ele tem autoridade. O senhor representa a autoridade que é conquistada. Ela não é concedida. Poder pode ser delegado, mas a autoridade, ela é, na verdade, um processo de aquisições de ordem moral. Emmanuel, no livro Harmonização, vem nos explicar um pouco sobre esse assunto. Como mestre, portanto, educador, ele vem, na verdade, desenvolver um projeto que todos nós vamos, ao longo da nossa caminhada, percebendo como uma metodologia capaz de nos guindar, de nos impulsionar para patamares até então desconhecidos. Jesus vem inaugurar uma era em que nós somos convidados a perceber a magnitude da justiça divina, que inclusive dá a cada um segundo suas obras. E a justiça divina, meus queridos amigos, é importante a gente lembrar, dentro de conceitos filosóficos, educacionais, psicológicos, que foram tão bem desenvolvidas a partir do século XVI, XVII, que culminou com a Revolução Francesa. Mas, por exemplo, se nós formos buscar em Rousseau, um dos maiores precursores do Espiritismo e de todo o projeto de vida de Allan Kardec, Rousseau veio desenvolver para nós aspectos importantes sobre a transcendência da justiça divina, que se apoia na liberdade e na igualdade. Jesus, num período muito complexo da história, na verdade, veio startar essa dinâmica operacional que continua sendo debatida e fomentando o conhecimento até os dias atuais. Aonde nós estamos verificando a grandiosidade que é esse projeto. A educação do ser. Ele veio, portanto, falar para nós de uma religião natural, porque a nossa natureza é divina. A natureza humana, ela é perfeita. As complicações foram sendo estabelecidas dentro da nossa intimidade a partir do instante em que fomos desenvolvendo o entendimento das questões
e acrescendo excessos na vontade, estabelecendo paixões, vícios, etc. Que são fatores que, na verdade, vão sendo aquinhoados à medida em que nós vamos crescendo, vamos trabalhando no laboratório da vida. Então, Jesus veio falar para nós que Deus está na nossa intimidade e que nós precisamos de conversar com Ele, ouvi-lo. Por isso é que Ele nos conclama a orar. Orar. E para orar, Ele aponta que devemos entrar para dentro de nós mesmos, e sermos sinceros na oração, porque Deus vai nos ouvir e Ele vai nos atender. Pedi e obtereis, afirmara Jesus. E dentro desse processo de uma natureza divina, Jesus propõe que sejamos livres, que sejamos aqueles espíritos, filhos de Deus, que vamos nos conscientizando da importância da liberdade, da livre vontade de agir conforme vamos concebendo a vida. A lei divina está inserida na nossa consciência, afirmara os espíritos para Allan Kardec na questão 621. Então nós estamos desenvolvendo o conhecimento, a razão, e percebendo a grandiosidade, a magnitude destas leis, ou desta lei que está dentro de nós. Então a lei divina que está dentro de nós, ela não foi imposta, ela não veio de fora para dentro. A lei divina, ela é um resultado de todas as ações do ser que foi criado simples e ignorante, e hoje, por exemplo, já podemos conceber a razão, o pensamento contínuo, portanto, o livre-arbítrio e suas responsabilidades. O que nós podemos verificar sobre causa e efeito? Como ação e reação. E que nós não estamos num contexto mais que nos atende no que remonta aquelas circunstâncias que nos aprisionam. Então nem a religião deve mais aprisionar, e muito menos devemos sermos escravos, aprisionados pelo materialismo. Porque o materialismo propõe o ceticismo, o ateísmo. Enquanto, observemos bem, enquanto os regimes religiosos dogmáticos, com regras, dificultam muito mais a aproximação do ser de si mesmo, porque ele nos propõe agir conforme regras para adquirir virtudes, e isto caracterizar uma premiação um dia. Ou se não obedecermos, culpabilidade. Então, na verdade, Jesus veio apresentar para nós que nós temos que transcender tudo isso. E foi esse o sentido que ele dialogava com os fariseus, com os religiosos da época, mostrando a importância de desvestir dos paramentos, dos comportamentos que obedecem no seu sentido fechado, mercantilizado com Deus. Que adianta usar roupa branca se estão sujos por dentro? Por que não operar a cura no sábado, porque é proibido? Não. Como assim? Como afirmam os jovens. Como assim? A religião pura e imaculada, escreveu inspiradamente o apóstolo, é visitar os enfermos, as viúvas, cuidar das órfãs. Enfim, esta é a religião. A caridade é a proposta do desenvolvimento do ser a caminho da sua redenção,
benevolência, indulgência, perdão, nos apresentou Allan Kardec com a doutrina espírita. Então Paulo de Tarso, quando vem afirmar para nós, nessa carta aos romanos, que estavam sofrendo tanto e que precisavam do apoio espiritual do seu líder, ele conclama a todos nós a refletir que estamos todos em Cristo e que temos diversos dons. E ele apresenta, dentro de uma dinâmica de possibilidades de dons, ele vem falar do ministério. O ministério aqui é o ministério de ensinar. E ele conclama para que nós possamos dedicar a esse ministério. Os religiosos tradicionais, muitas vezes, nós julgamos que o ministério é evangelizar terceiros. Afirma Emmanuel que não vale entretecer lauréis de heróis, estabelecer regras, definir a vida do semelhante. Não é isso que vai nos fazer ministros. Não é assim que devemos trabalhar no nosso ministério. O Emmanuel diz assim: se queres atingir a esfera superior, para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. É trabalhar com o coração, é trabalhar com espontaneidade, sem especulações, sem articulações, sem política, sem inquietações, porque não é assim que devemos trabalhar o nosso ministério. Nós precisamos trabalhar dedicados ao ensino a nós mesmos. Para isso nós precisamos de conhecer quem somos. Educação é uma arte. Allan Kardec, no prefácio de uma das suas obras, quando ainda assinava Hippolyte Léon Denis Rivaio, no ano de 1832, afirmara que a educação era a obra da vida dele. Kardec, como discípulo de Jesus, percebeu a importância do ministério. E como discípulo de Pestalozzi, de Rousseau, estudioso do filósofo Kant e de tantos iluministas, Kardec percebe que sem a educação, sem uma metodologia que propõe a evolução, o homem não pode ser feliz. Ele escreve no comentário da questão 685A de O Livro dos Espíritos, na Lei de Trabalho, que é um texto muito conhecido no meio espírita, que vale a gente reler agora. Kardec diz assim: há um elemento a que se não tem dado o devido valor, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Pois na época, a discussão tratava a educação sobre vários aspectos, inclusive
sobre as questões sensitivas ou sensualistas. Ele está trabalhando que, no sentido da intelectualidade, que deve se abrir para o saber, para a sabedoria, que traga consequências do desenvolvimento moral, virtude, princípios que trazemos e que estão sendo desenvolvidos pela natureza humana. Porque nós não somos frutos do pecado, como alguns positivistas trabalharam durante muito tempo. Algumas teologias se arrastaram por mais de 1000 anos, definindo que nós precisamos de nos consagrar, de receber uma graça que venha de fora para nos tornar virtuosos e atingirmos a plenitude. Não é bem assim. Foi importante essa análise lá, mas agora não é mais. Entender que a nossa natureza, ela é pura. O que nos difere do animal, no dizer de Rousseau, é que nós vamos evoluindo numa só vida. O animal será o mesmo durante a sua caminhada, porque ele não é dotado de razão. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então ele não está se referindo à educação por livros. Aqui ele está se referindo livros, instrução. Mas nós não podemos ser simplistas. Precisamos de entender a época de Kardec, do que realmente ele estava falando. Ele estava discutindo também a metodologia tradicional que encarcera. Ele está definindo a moral como o resultado de hábitos adquiridos que vão fomentando em nós um entendimento mais amplo da nossa destinação espiritual. Os princípios da ciência filosófica, que se agiganta com o Espiritismo, mas que foi preparada pelos pensadores, precursores de Kardec, se pauta esta filosofia em princípios fundamentais, como a existência de Deus. Não o Deus da teologia tradicional. O Deus imanente que está em toda parte, o Deus onisciente, o Deus justo, o Deus previdente, o Deus amor, que está sendo, na verdade, percebido ou sentido à medida em que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais. Não queira intelectualizar a ideia de Deus, que tu não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando você vai se agigantando, vencendo os seus limites, dentro desses princípios da liberdade, nós vamos concebendo o Senhor, porque vamos nos sentindo felizes. O cérebro funciona trazendo aspectos de bem-estar quando atingimos as metas. Então vamos usar uma expressão coloquial aqui bem objetiva para a gente tentar traduzir o pensamento. E o princípio fundamental da existência de Deus, que não é apenas uma crença razoável, a crença do acreditar no inconcebível, mas
confiar no que já está sendo concebido por ti. A vida é uma das maiores concepções. Tenha fé na vida. E à medida que tu vai tendo fé na vida, a fé raciocinada, aquela que vai enfrentando, que vai gerando pensamentos, desenvolvendo inteligência e nos capacitando para uma razão que seja intuitiva, como a metafísica de antes, a metapsíquica com Richer, o espiritismo ou a mediunidade. Vamos concebendo o mundo espiritual, portanto a vida futura. Então esses princípios da educação espiritual é que, na verdade, vão trazendo coerência, racionalidade, porque nós precisamos de comparar. As comprovações vão chegando a cada descoberta, a cada busca, a vida te responde. Faça uma prece de manhã, faça uma pergunta para o Senhor. E eu aposto todas as minhas fichas que até o final do dia você vai ter a resposta. Pode ser que ela venha, não da maneira que tu esperava, mas ela vai vir. Ela pode vir clara, mas ela pode vir simbólica, mas ela vem. Sempre propondo, trazendo uma ideia de revelar, tirar o véu do que é verdadeiro. Mas nós temos que nos preparar para constantes revelações. Porque a ciência, o academicismo vai nos mostrando que nós temos que estar preparados a cada descoberta para continuar a busca de novas descobertas. Porque a verdade de hoje, ela não tem sustentação quando uma outra realidade se apresentar. Por isso que talvez o correto não é dizer que estamos em busca da verdade. Porque a verdade é uma só. A verdade está em Deus. Talvez o mais apropriado, adequado, na nossa linguagem ainda efêmera, limitada, é dizer que estamos a caminho do saber, do conhecimento. E foi Jesus como mestre quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pegaram aí? São um jogo de palavras? Não, é só um ajuste. Dentro de um contexto filosófico, mas de extrema relevância para nós. Porque Allan Kardec, quando vai falando da arte, que a educação é uma arte, porque é um conjunto de hábitos adquiridos, então com Jesus há uma proposta de desenvolvermos uma filosofia que possa garantir para nós uma caminhada mais adequada. Porque se estamos em dificuldade hoje, em sofrimento, aflitos, cansados, sobrecarregados, desanimados, é porque nós criamos um sistema, nós estabelecemos hábitos, instauramos reflexos, e hoje nós estamos, na verdade, nos deparando com toda uma semeadura, ponto. Então nós não estamos pagando conta. Vamos começar a pensar, abrindo as perspectivas. Então nós vamos encontrar lá na codificação, no Evangelho, em mensagens valiosíssimas, onde os Espíritos estão falando sobre o nosso passado. Eles estão corretos, e quem somos nós para discutir? Mas nós vamos percebendo hoje que há um saber além dos horizontes. E que, quem sabe, nós que estamos aqui estudando as cartas de Paulo, já não somos aqueles assinalados. Estudo do Apocalipse próximo sábado. Convite, hein?
os 144 mil assinalados do Apocalipse. Venham estudar conosco, às 8h30, transmissão ao vivo pela Rede Amigo Espírita. O Júlio está reservando uma surpresa para vocês no sábado. Quem sabe nós não estamos sendo assinalados ou estamos assinalando uma marca que está projetando para nós uma irradiação na qual estamos sendo convidados a começar a abrir as cadeias, as algemas, entendendo que cadeia, algema, prisão, dogmas, regras, a chamada heteronomia, a dependência, o seguir uma lei que foi escrita por outro, seja na religião, seja no sistema do mundo, faz parte de uma engrenagem evolucional. Mas por que nós estamos aqui conversando com Jesus, inspirados por Paulo de Tarso, para refletir sobre conceitos que vão nos conceder de uma forma solene, como um prêmio. Você está sendo coroado. Você está recebendo uma outorga. Vamos pensar assim. É uma maneira simbólica de refletir. Você está recebendo um passaporte aqui agora, para que você possa verificar que tu é filho de Deus e que é necessário que você dedique, que você se instrua, que você se prepare, convicto que tu vais vencer, que você vai se superar a partir dessa entrega, a partir de todo um procedimento otimista. E eu estou vendo no chat, a Cláudia escreveu assim: estamos sendo inspirados por Jesus. E devemos ser gratos por isso, não é mesmo, Cláudia? Inspirados por quê, Cláudia? Porque você ligou o computador. Você veio participar de um estudo em grupo. Se você estivesse fazendo outras coisas, você estaria desamparada? De forma alguma. Porque estamos todos dentro de um contexto da misericórdia que nos concede o tempo e que nos dá recurso. Muitos deles até desconhecemos. Mas a partir do momento que tu abre um livro, tu sai de casa, tu vem aqui abrir a Escritura, o Novo Testamento, tu está estudando Paulo de Tarso, você abriu o livro dos Espíritos. É óbvio que a inspiração neste procedimento virá com um acréscimo de misericórdia. Por quê? Você está se esforçando. A meritocracia, você está sendo premiada? Não. Não pense assim. Você está movimentando para arregimentar energias, vibrações. Você sabe que os pensamentos viajam, né, nas chamadas correntes neuricas, as neures, que tantos autores trabalharam aí, desenvolvendo as teorias. Mas, na verdade, a nossa mente é um espelho e você está decodificando pensamentos. Então você abre o campo mental para discutir assuntos de ordem evolucional. A resposta vai vir nesse departamento. É uma condição sine qua non. Você apertar o botão. Eu quero entender melhor a vida
quem eu sou e eu preciso de descobrir, porque assim eu vou existir com mais qualidade. Porque existir eu já sei que eu existo. Eu não sou uma coisa. Embora a gente muitas vezes trata as pessoas como coisa, chamada coisificação. Não. O ser humano é um ser humano, ele não é uma coisa. Olha que reflexão que a gente tem visto aí os amigos espíritas, expositores, os benfeitores em reuniões, traduzindo esse pensamento de ordem elevada. Então, a educação é uma arte. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançadas na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam? Sabe por que Kardec escreveu assim? Porque se a gente for estudar Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau trabalha aqui a teoria respaldada hoje pela doutrina espírita, que nós somos puros. Que a natureza do espírito, ela, na verdade, ela vai sendo desenvolvida, como a gente está trabalhando aqui desde o início. Mas quando nós vamos para a sociedade, nós estaremos convivendo numa torrente, que é uma expressão de Kardec, na torrente da população. E se nós estivermos despreparados, nós vamos repetir o que a população faz. Somos, em determinados momentos da nossa evolução, como ensina André Luiz, o Espírito, copistas. Fazemos por associação, sem reflexão. Então, muitos espíritos estão vivendo experiências complexas no atual estágio do planeta, porque não obtiveram, não estavam ainda, ou não estão ainda em condições de se envolver num processo de uma educação mais adequada. Por várias razões que nós vamos entrar no mérito das consequências de causas e efeitos, enfim. Mas é diferente quando o indivíduo recebe a educação ou uma educação que proponha o seu desenvolvimento moral. Ele vai adquirir, ele vai desenvolver muitos elementos. Isso aqui dentro de um contexto social. Agora, quando a gente vai refletir no contexto íntimo de evolução, ou seja, uma educação que nós podemos estar recebendo de outrem e que nós aderimos e nos adequamos para operar conscientemente com ela, o resultado é inequívoco. Se você se descobre, se nós percebemos o quanto precisamos de melhorar, já demos o passo fundamental para entrar no regime e criar hábitos. Kardec conclui dizendo: quando essa arte for conhecida, compreendida, conhecida é uma coisa, ela precisa de ser compreendida, ela precisa de ser conhecida e compreendida na sequência. E Kardec fala, praticada. O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhes permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas
que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Só a educação poderá, meus queridos amigos, nos auxiliar para vencer o maior obstáculo ao progresso, conforme a questão 785 do Livro dos Espíritos. O maior obstáculo, orgulho e o egoísmo. Nós vamos achar na questão 914, Kardec perguntando assim: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? Resposta dos Espíritos: à medida em que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Instituições, o sistema humano, entretém e excita. Kardec falou lá atrás sobre o torrão de homens que vão para o meio do povo, sem educação. Rousseau, lá atrás, falava no vigário, a história do vigário, que o homem se conspurca vivendo em sociedade. Quanto mais aglomeração, mais vicioso ele se torna. Óbvio que ele está tratando do homem natural, do homem ainda não desperto. Portanto, nós pagamos um preço pela nossa ignorância. Como copistas fazemos sem saber. Aí a gente volta no Paulo. Nós estudamos aqui, no capítulo anterior, capítulo 11, quando Paulo fala: ninguém tropeça para cair, mas a queda representa o seu erguimento para muitos. Não é mesmo? Então, é um processo, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Kardec define: isto só depende da educação. Volta ao nosso mestre Lyonês a falar da educação como um princípio fundamental para vencer as paixões. Emmanuel, no livro Consolador, fala para a gente que, questionado sobre qual o mais elevado método de educação, questão 108 do Consolador, Emmanuel afirma: as noções religiosas, com exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda a educação, no sagrado instituto da família. Com isso, observemos as contradições do sistema, que insiste sorrateiramente em destruir o instituto da família. Como, por exemplo, aqui no Brasil, as instituições educacionais foram todas escalpeladas. As universidades, as escolas, na sua grande maioria, sem qualquer recurso. Então, é o resultado da crise econômica? Ou nós podemos dizer que, na verdade, existem mentes brilhantes que querem favorecer para que isso aconteça, manter a ignorância? Então, Emmanuel aqui vem transcender para nós dizendo que a base mais elevada dos métodos educacionais
são as noções religiosas. Ele não está falando aqui da educação na mão de religiosos. Ele não está vinculando aqui a educação novamente aos princípios heteronômios do absolutismo do rei ou da mão santificada do cardeal, da bênção papal. Não. Noções religiosas. Ou seja, qual religião que Emmanuel está se referindo? Se nós, com todo carinho, trouxéssemos aqui o pensamento de Rousseau, ele ia falar sobre a educação do espírito, vivendo a natureza divina em si. E a prática do bem, que Rousseau apresentava como Jesus, a mais elevada moral, a moral cristã, é fazer luz. É fazer luz. Esta é a religião. Fazer luz. Os conceitos são esses. Na página 235, deixa eu ver se eu vou achar rapidinho aqui. O Emmanuel foi questionado em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões. Emmanuel diz assim: religião, para todos os homens, deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Face augusta e soberana da verdade. Emmanuel, inspirado por Paulo, e nós agora buscando em Paulo, em Coríntios, quando ele diz: quando eu era criança, me alimentava como criança. Agora que sou adulto, até quando ele diz assim: antes víamos em espelho, agora vemos face a face. Ele está dizendo aqui, Emmanuel, que extraordinário, que a religião é a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Desta falsa interpretação têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Religião, sentimento divino. E nesse sentimento divino que nós estamos buscando o encontro com o Senhor. O próprio Emmanuel, agora no livro Pensamento e Vida, uma bela lição intitulada Educação, inicia dizendo: disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor
fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste, a religião do prêmio. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena, atual, reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturada em partículas infinitesimais que se atraem e que se repelem, reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento, meus amigos, minhas amigas, é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz. Religião é o sentimento, é a face. Observemos. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho. É indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremo-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referimos. Brilha a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em uma grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento
de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Nele, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Emmanuel sintetiza tantas escolas que foram precursoras da doutrina espírita numa página de rara beleza. Meus queridos amigos, minhas bondosas irmãs, vocês que favorecem a audiência, que contribuem compartilhando os vídeos, dando um gostei, um joinha, uma positivada no vídeo, nos ajudando para que a gente possa, a Rede Amigo Espírita, angariar 1 milhão de amigos. Vocês que estão conosco semanalmente, acompanhando as transmissões da Casa de Kardec, o Livro dos Espíritos, Evolução em Vida, as Cartas de Paulo nas quartas, o estudo do Apocalipse no sábado, que acompanham a dinâmica do Evangelho da Rede pelas manhãs, os estudos, tantos estudos de valorosos trabalhadores, expositores que dão a vida pela divulgação do espiritismo sério, de um espiritismo comprometido com a simplicidade, um espiritismo que prescinde de megas construções, eventos, um espiritismo que não favorece eminências, potências, um espiritismo que conversa com o povo, um espiritismo que fomenta a esperança, a vida, a caridade, um espiritismo para os simples, para os ignorantes, um espiritismo que consola, não um espiritismo espetaculoso, fantasioso, não é um espiritismo que fica inventando espíritos, mas um espiritismo que oferece os recursos, os instrumentos para que os espíritos do bem possam dialogar, possam nos encantar com a realidade da vida eterna, possam poetizar para os nossos corações, nos mostrando que para o amor o túmulo deixa de existir. Os amores perpetuam, os namorados se reencontram. O romance da vida se estabelece fazendo luz, trazendo esperança, paz aos corações. Meus amigos, minhas irmãs, hoje, 29 de agosto do ano de 2018, há 6 anos, nós vimos partir para o mundo espiritual um grande amigo, um amigo que nos ensinou muitas lições de espiritismo. Um amigo que um dia foi abraçado por outro amigo, um amigo muito querido por toda a comunidade espírita. Ele foi abraçado por Francisco Cândido Xavier na Avenida Santos Dumont, no mês de outubro de 1946, quando perpassava aquela avenida desesperado, angustiado por ter perdido a sua esposa Meimei. Subia aquele jovem que nasceu no dia 29 de agosto, na mesma data de Bezerra de Menezes. Não foi à toa, porque Bezerra de Menezes vem trazendo no colo este espírito há milênios,
junto com o seu amigo Pedro de Alcântara, aquele personagem do livro Ave Cristo, Quinto Varro, que posteriormente herdou o nome Apio Corvino. Apio Corvino velho era Bezerra. Quinto Varro, o romano que herdou o seu nome, porque ele se torna cristão, foi canonizado na igreja e foi escolhido pela família Bragança, os reis portugueses, como patrono espiritual do Brasil. São Pedro de Alcântara. Pedro I sonhava em erigir uma basílica para ele em Petrópolis. Não conseguiu, mas o seu filho, um dos maiores expoentes da política, da direção desse país, o fez. Uma catedral maravilhosa, a Catedral de Pedro de Alcântara, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. No dia 29 de agosto, o nosso querido Arnaldo Rocha nasce numa família que depois, na sua totalidade, redundou em 33 filhos. Ele era mais um daquela prole. Arnaldo Rocha viu a sua esposa Meimei partir, desesperado. Ateu materialista, foi abraçado por Chico Xavier. Amigos milenares, que carinhosamente, inspiradamente, eu os trato como amigos para sempre. E foi nesse episódio que Arnaldo Rocha se torna espírita. E Meimei volta do além, num dos fenômenos mais extraordinários da história do espiritismo no Brasil. Não existe história tão bonita, tão real, que comprovasse a imortalidade da alma, porque Meimei se materializou na frente de um grupo de mais de 12 trabalhadores, no grupo Meimei, em Pedro Leopoldo, materializada, vista por todos, espalhando perfume Chanel e abraçando o dela, o seu Meimei, o seu sozinho, o seu mico, o seu cigano, o seu amor. E Arnaldo, como ele me dizia, tive que engolir seco, meu filho, porque eu tive o privilégio de ver dezenas de espíritos materializados em minha frente, mas ver Meimei, não há palavras para descrever a minha emoção. E nesse fenômeno que estabelece a realidade do mundo espiritual, que intercambia conosco, Arnaldo Rocha se faz espírita, se torna um dos mais fiéis, dos mais próximos amigos de Chico Xavier. Documentalmente a gente tem essas provas. E ele me dizia, nos seus últimos instantes na terra: meu filho, tudo que aconteceu na minha vida eu dou graças a Deus, a Jesus, ao Frei Pedro, assim ele o chamava, a Emmanuel, a minha amada Meimei, a Dr. Bezerra de Menezes e a Francisco Cândido Xavier, o homem mais digno que eu conheci na minha vida. Hoje, aniversário de Arnaldo Rocha, eu encerro o estudo da noite endereçando para ele votos de muita paz, um abraço saudoso, fraterno, amigo, e que ele possa continuar no mundo espiritual dedicado como fora aqui na terra, na divulgação da doutrina e na vivência do Evangelho. Assim, meus queridos amigos,
Eu peço desculpas por ter desviado um pouquinho nesta homenagem final, embora Arnaldo nunca gostou de homenagens. Ele dizia que a gente pode prestar um preito de gratidão, mas homenagem não cabe, porque exalta apenas as vaidades humanas. Mas eu encerro o trabalho da noite desejando a todos vocês também votos de muita paz, de muito amor. Que Jesus esteja nos nossos corações para que nós possamos continuar oferecendo um pouco mais e aprendendo para servirmos cada vez melhor. Muito obrigado a todos e assim eu encerro dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.